Olá pessoal, eu sou o professor Oliveira e neste vídeo nós vamos mergulhar a fundo nessa fascinante tecnologia das bobinas de ignição. Nós vamos conhecer desde os primórdios até as bobinas individuais. Além disso, nós vamos aprender como se deu a evolução desde as bobinas a óleo até nos dias de hoje, com as bobinas de alta performance. Além disso, nós vamos realizar testes e diagnósticos na prática. Vamos lá? Você já se perguntou o que acontece dentro do motor do seu carro para ele gerar toda aquela potência? E se você quer aprender um procedimento bem simples que vai te economizar muito combustível, venha comigo. Porque quando o assunto é tecnologia, se você ficar, o bicho te pega. Vamos começar pelo o que é uma bobina de ignição. A bobina de ignição, ela é um transformador que quase num passe de mágica transforma a tensão da bateria de 12 a 14 volts em uma altíssima tensão de milhares de volts, que é capaz de gerar uma faísca na vela que vai inflamar a mistura ar-combustível e colocar o motor em movimento. Bem, pessoal, sobre as bobinas de ignição, agora nós vamos falar um pouquinho da evolução e dos segredos, da altíssima tensão que é capaz de gerar uma faísca na vela. Também nós vamos verificar como que nós saímos daqui e chegamos aqui. A tecnologia de automotiva é uma coisa fascinante. Ela evolui muito rápido. Precisa, ficar atento aí para poder acompanhar. Mas com as bobinas de ignição, aconteceu alguma coisa interessante. As primeiras bobinas aqui do nosso mercado, do mercado automotivo brasileiro, foram as bobinas a óleo e as bobinas asfálticas, que foi fabricada pela Bosch nessa mesma época. As duas bobinas são praticamente o mesmo modelo, São carcaça metálica ou carcaça de alumínio, como vocês estão vendo aí. E essas bobinas, elas foram usadas não só por muitos veículos, mas por praticamente todas as montadoras que décadas atrás começaram aqui no Brasil. Por exemplo, a GM usou esse tipo de bobina, que nós chamamos de bobina redondinha. A Fiat usou muitos anos esse tipo de bobina. Naquela época, se você abrisse o capô de um carro da General Motors, estava lá a redondinha. Da Volkswagen, estava lá a redondinha. Da Fiat, a redondinha também. Da Ford, também não era diferente. Estava lá a bobina redondinha. Agora que nós já vimos a importância desta bobina de ignição, qual é o princípio de funcionamento desta bobina? O princípio de funcionamento é um princípio bem simples. É o princípio da indução magnética. O que é isso? Então, todos nós sabemos que quando nós passamos uma corrente por um condutor, por uma bobina ou um enrolamento, ele cria um campo magnético. Então, essa bobina de ignição, o princípio de funcionamento dela é baseado em dois enrolamentos. Um enrolamento que nós vamos chamar de enrolamento primário e o outro enrolamento que é o enrolamento secundário. O enrolamento primário é um enrolamento de um fio um pouco mais grosso, com poucas espiras em relação ao enrolamento secundário. Então, o secundário, um fio mais fino,
enrolada adequadamente, é claro, mas com muitas espiras, com muitas voltas de fio. E como que funciona? Se eu passar uma pequena corrente pelo enrolamento primário, vou criar um campo magnético e uma determinada tensão. Se eu interromper bruscamente essa corrente, esse campo magnético ele é induzido para o enrolamento da bobina secundária. E a tensão vai ser tanto maior quanto maior for o número de espiras do enrolamento secundário. Então começa aí o princípio da alta tensão. Então vamos falar aqui de um exemplo que vai ficar mais claro. Suponha que eu tenha um enrolamento primário com apenas 10 espiras, 10 voltas de fio. E tenho nele uma tensão de bateria, 12 volts. Aí eu enrolo adequadamente o enrolamento secundário com 1000 espiras. Então estou circulando uma pequena corrente no meu enrolamento primário e com uma tensão de 12 volts. No instante, e ele, lógico, vai criar um campo magnético. No instante que eu interromper a corrente neste enrolamento primário, vai ser induzida uma tensão para o secundário. A tensão agora vai ser de 1200 volts. De uma tensão de 12 passou para 1200. Então esse é o princípio. Agora, se eu tiver pensando em fazer bobina de ignição, e como nós vimos anteriormente, temos bobinas que chegam a 30.000 volts. Como que é isso? É o mesmo princípio, basta eu aumentar o enrolamento primário e, consequentemente, aumentar muito mais o enrolamento secundário. Bom, apesar do sucesso das bobinas de carcaça metálica, de alumínio ou as redondinhas, as bobinas evoluíram, porque as bobinas, essas primeiras que nós estamos vendo aqui, depois nós vamos falar na hora de teste diagnóstico, também nós vamos falar dos problemas, defeitos, vocês vão ver que elas têm uma certa limitação. A evolução foi para essas bobinas aqui, foram para as bobinas plásticas. As bobinas plásticas, estas sim, elas já têm uma potência bem maior e são muito mais eficientes. Até pela carcaça dela, a gente já dá para notar que já teve outra evolução. Você pode ver que as bobinas de carcaça metálica só tinha um modelo para todas as montadoras. Agora, essa bobina plástica tem vários modelos, muitos modelos. Por que tem tantos modelos assim? Porque esta bobina, ela já se adapta ao veículo que ela vai ser usada. Portanto, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo aqui bobina plástica de uma saída, bobina plástica de 2 saídas, bobina plástica de 4 saídas, bobinas plásticas quadradinhas, bobinas plásticas compridinhas. Olha aí quantos modelos de bobina tem. Por quê? Porque cada uma já se adapta ao seu veículo, cada uma se adapta ao veículo que será usado ou que está sendo usado. Então isso também já é outra evolução. Mas não parou aí. É daí que surgiu as bobinas individuais, que são de alta potência e de alta performance. Então, ela também é uma bobina plástica, mas com muitas vantagens. Por quê? Apesar dessas bobinas plásticas já serem bem mais evoluídas e terem vários modelos para vários tipos de veículos, ela também usa o mesmo princípio da indução magnética com enrolamento primário e enrolamento secundário. Mas se você se identificou com esse conteúdo, dá um like aí no vídeo, se inscreve no canal, porque tem muito mais pela frente. Pessoal, a conversa está bem fluida, mas nós temos que ir lá na bancada fazer o teste da resistência das bobinas redondinhas e das bobinas plásticas.
Nós temos que ainda ir lá no carro, fazer o diagnóstico, fazer a retirada e os testes das bobinas individuais. Então eu creio que esse vídeo está ficando muito comprido. Então dê uma seguradinha aí, que eu vou correr lá no laboratório e preparar a parte 2 desse vídeo. Bem, pessoal, nós estamos encerrando aqui essa nossa pequena imersão na tecnologia dos motores de 3 cilindros. Mas isso foi apenas o começo. Nos próximos vídeos nós vamos detalhar cada um desses componentes, mostrando a sua tecnologia, o seu funcionamento e o seu diagnóstico. Se você ficou até aqui, meu muito obrigado. Mas não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um seu like e principalmente compartilhar esse vídeo aí com os nossos grupos de WhatsApp. Eu sou o professor Oliveira e nós nos veremos em breve com mais conteúdos desse fascinante mundo da tecnologia dos motores de 3 cilindros. Até lá!